Caiu a conexão, mas nós vamos chamar o Dr. Jonatas de novo. Pode ir. Aí, Caiu, voltei, dona Marlene. Aí está. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É verdade. Estamos nas mãos dele. Uma satisfação, viu? Uma satisfação conversar com o senhor. E hoje o tema é muito importante, né, Bruno? Eu fico tão lisonjeado, dona Marlene. Estava pensando agora, pouco antes da gente entrar, e eu falando, meu Deus, como eu sou privilegiado. Eu acho que todos os homens, todas as pessoas que eu conheço dariam tudo para ter uma hora assim de papo com a senhora. Imagina, eu sou muito privilegiado, eu sou muito. Eu fico muito lisonjeado assim, fiquei quase metido até. Tive que falar, Deus, me ajuda aí a não deixar subir, porque é muito privilégio, viu? Obrigado por essa honra, poder aprender com a senhora, é muito bom. Eu mesmo eu digo igualmente, porque, nossa, eu gosto do senhor sem conhecer. A sua mulher é ciumenta, ela não vai ficar zangada. De jeito nenhum, ela também ama a senhora. Também, mas ela ama. Obrigada. Compartilha seus vídeos, assiste. Nós já amamos a senhora tem muitos anos já, né? Que bom. Viu, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu gostaria de falar. Esse tema, Educando Meus Filhos a Pensar, que vinha já há bastante tempo no meu coração, porque eu tenho netos e tenho bisnetos também, né? Então a gente vê, e também da maneira que eu criei meus filhos também, que eu sempre tinha preocupação que eles aprendessem a pensar. E então esse tema vai do nascimento, vai até aos 7 anos, que eu vou explicar como é que desenvolve, porque, olha, não é de como é que fala? É de pequenininho que se torna pepino, vamos dizer? Então, a gente tem que ensinar as crianças a pensarem desde cedo. E o senhor tem alguma coisa para falar sobre isso, doutora Jones? Eu quero aprender muito com a senhora hoje, porque eu tenho 2 pequenas que estão justamente dentro dessa faixa etária. A mais velha está para fazer 7 e a mais nova fez 4 ontem, né? E vem agora o Israel, então eu estou com meu coração totalmente aberto para receber toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e poder contribuir com o que estiver aqui ao meu alcance, porque de fato, como a palavra de Deus nos ensina a criança no caminho que deve andar. E eu estudo o cérebro, dona Marlene, e é interessante que a construção das bases do nosso funcionamento cerebral, ela acontece justamente nesse momento, nessa primeira infância até os 7 anos. Então, quando a gente diz ensina a criança, é como se a gente estivesse dizendo, ó, é nesse terreno aqui que a casa vai ser construída. E é nesse terreno que os alicerces estão sendo construídos. Então, se essas bases, esses alicerces não forem bem construídos, depois a gente vai ter muito mais dificuldade para destruir o que já está construído, né? Verdade. E eu queria também pedir licença para o senhor, porque o senhor é versado vamos dizer assim, o senhor é médico. Eu tenho umas informações, quando eu estudava, que eu fiz pedagogia, sobre o desenvolvimento da criança. Então, se eu falar alguma coisa que não está conforme o que o senhor aprendeu, o senhor tem toda a liberdade de falar, dona Marlene, mas eu tenho eu gostaria de complementar isso aqui com a senhora, porque eu não tenho esse conhecimento tão grande. Mas uma coisa eu queria falar primeiro, se o senhor não se incomoda, por exemplo, assim, na nossa igreja, a igreja que eu frequento, eles falam em corpo e espírito. Sim. E outras igrejas falam em corpo, alma e espírito, em Tessalonicenses 5:23. Então, acontece o seguinte, quando eu dou aula para os meus alunos, expliquei ontem isso para uma menininha que foi para casa, meio dentinha, estava explicando para a gente, antes de mais nada, saber o que é uma criança, em primeiro lugar. Sim. Criança não é bicho. Criança não é para a gente
fazer assim, ter um comportamento que a gente faz repetir, que tem um nome que eu esqueci agora, que a minha velhice já está começando a aparecer bem gravemente, de esquecer as coisas, o comportamento repetitivo para aprender o que é. Não, eu acho interessante isso, mas eu preciso ensinar as crianças a pensar e ensinar desde o comecinho até as coisas maiores. Está dando muito barulho aqui no meu ouvido, bem. Viu? Está dando bastante barulho no meu ouvido. Isso. Então, incomoda muito para a gente falar. Posso continuar? Pode. Momento. Não, Momentinho. fica tranquilo, dona Marli. Tá bom. Então, meus amados, deixa eu contar para você. Eu estava explicando para a menina ontem que eu conheci, uma menina que tem problema paralítica, tem menina, vai fazer cirurgia. E ela vai fazer cirurgia na perna. O caso dela é um caso extraordinário de salvação da parte de Deus. É uma coisa fantástica, ela não anda ainda. E ontem até ela estava falando que tem preguiça de fazer a ginástica assim, para os ossos. Eu falei, querida, mas nós precisamos, vou explicar para você, preste bem atenção, vamos explicar para ela aprender, para ela pensar. Olha, se você não fizer a ginástica para os ossos, daí você vai ser uma cobra andando, que são os ossos que estão sustentando a tua carne. Mas ela ficou tão impressionada, ao invés de falar, eu falei, se eu fosse uma mãe assim, apressada, não, você tem que fazer por causa disso, por causa daquilo, não. Vamos explicar os benefícios do ponto de vista de Deus nas bênçãos. Tudo que vem tem que ser falado em torno de bênção. Mas ela acalmou aquela menininha, foi uma bênção, então, vou contar para o senhor. Então, eu ensino assim. E se o senhor, por favor, o senhor pode me chamar a atenção que eu não fico triste, pelo contrário, eu aprendo. Não, imagina. Eu pego sempre um papel para os meus amigos e ponho, corpo, alma e espírito, e ponho sempre, dividido em pedaços, em 3 pedaços, com um espaço que dá para comunicar um com o outro. Eu falo, o corpo Deus fez, bonitinho, perfeito, e acontece o seguinte, ele fez também a segunda parte, que tem a razão, que tem as emoções e que tem a vontade, que nós aprendemos assim. Então, preste bem atenção. O corpo, quando não tem alma, como é que a gente chama? Defunto. Defunto. A alma sem o corpo? Sem o corpo é fantasma. É fantasma. Então, é muito interessante, não é mesmo? Então, acontece o seguinte, o que tem? Você não pode confundir a alma com o corpo. Nós temos um equipamento tão fantástico, neurológico, aqui na cabeça. Aliás, como Deus é inteligente, eu falo para eles, eu uso muito o vocabulário. Não, eu uso o vocabulário da criança. Como Deus é inteligente, que cabeça que Deus tem, como é que ele faz aquele negócio trabalhar? Eu tenho a razão, eu consigo raciocinar. Mas só que a razão, ela tem assim um trabalho, ela tem um equipamento dentro dela, tem uma nivelinha dentro dela que chama-se lógica. Olha só. E essa lógica, ela dá juízo para a razão. Ela põe em ordem todas as ideias da razão. Então, a lógica é um processo que ela põe em ordem, ela toma conta da razão. E também tem o que nós chamamos de inteligência, olha o que eu falo, inteligência, e olha, inteligência é algo fantástico. Vocês sabem que nós temos também, junto com a inteligência, nós temos a memória. Olha, a gente pode trazer o passado para o presente, a gente pode trazer o futuro, que a gente pode planejar. Você sabe que a gente pode planejar passear? O seu pai já planejou você passear? Vamos passear no bosque antes que o lobo venha? Ou vamos dizer assim, ir para Atibaia? Vamos para Atibaia e voltar? Porque a criança tem que começar a trabalhar pensando para lá e para cá, para lá e para cá. Então, essa primeira conversinha que eu tenho, se eles não entenderem, eles vão entender depois. Porque é base para eles. Bom, então acontece o seguinte, está lá, está prontinho, está com o cérebro pronto. Esse barulho qual é?
tem um barulho, então assim, tá prontinho, já vai já terminar esse pedaço. Então acontece o seguinte, vocês sabem aqueles brinquedinhos que a gente pega, que é um menininho, e a gente aperta o botão e ele começa a se movimentar? Então é assim, enquanto ele está lá quietinho no corpo, com todo equipamento aqui, quando chega Deus, o sopro de Deus, vamos soprar junto? Daí eu explico. Então Deus assoprou, o que entrou dentro da nossa cabeça? O Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, querida, é que vai fazer você pensar as coisas lindas, porque ele é muito inteligente, ele está a serviço do homem. Vê se pode uma coisa dessa. Deus está a serviço do homem? Pode. É nós que temos que estar a serviço dele. E tem uma linguagem bem infantil. O senhor concorda com isso ou não? Ou não? Sim, sem dúvida. Está concordando? Dúvida, sem dúvida. Muito bem. Sem dúvida. Então, nós demos uma coisa, vamos dizer assim, pronto. Agora, isso é só para saber quem somos nós, porque a criança tem que ter noção da sua identidade. Eu aprendi que é com a alma que a gente sente a presença de Deus e a voz de Deus. Quando eu dava de mamar, eu orava pelos meus filhos. É impossível Deus não falar com eles. É impossível Deus não começar a trabalhar na criança. Se aquele pequeno pedaço de carne é meu amor, quanto mais aquela engenharia que é uma criança, mas que engenharia, hein? Barbaridade, né? Ele também está sendo, vamos dizer assim, como é que chama? Influenciado pelas minhas atitudes, pelo meu respirar, pelo tom da minha voz, pela maneira como eu viro as fraldas, se eu estou brava, se eu não estou brava, pelo aconchego da carne. É interessante que a gente expressa os sentimentos chegando também perto de Deus. Mas ainda o senhor vai ver com o seu bebezinho lá, o Israel. Não sei se está valendo que eu estou começando o assunto de como educar as crianças. Educar assim, como falar sobre o que é pensar. Daí o que acontece? Quando a criança, segundo um estudioso chamado René Spitz, o senhor chegou, acho que nem tão velho que o senhor nem conhece. Ele não é do meu tempo, né? Eu tenho 90 anos, eu tenho pelo menos 40, 50 anos longe do senhor. Ele falava que quando o cabelo da criança começar a cair, pode ser coisa de antigo. O senhor sabe coisa de antigo? De gente antiga. Mas eu aprendi isso na faculdade. Quando o cabelo da criança começa a cair, cai o cabelo da mãe. É quando a criança pode começar o primeiro início do pensamento. Quando a gente pergunta para um adulto qual é o sentido da vida, eles não sabem responder, pastor. Doutor, posso continuar, doutor? Sim, posso claro, continuar? por favor. Eles não sabem. Eu falo, querida, você acha que a criança que nasce olhando para a mãe, ela já conhece a mãe, ela já está enxergando tudo? Não. Há um desenvolvimento gradual. Próximo distal, céfalo caudal. E estava falando para uma amiga minha que o grande erro de colocar a criança pequena na escola. Mas ela está com 5 anos, já vai aprender a escrever. Não, senhora. Somente aos 7 anos, que os pequenos músculos da mão falaram para mim que nossa mão tem 5 milhões de neurônios. Não sei, o senhor vai confirmar, Marlene, exagerar alguma coisa. É nessa hora que a criança está capacitada para pegar um lápis e escrever uma letra cursiva. Por isso que tem gente que pega um lápis e está pensando que está fazendo uma polenta, o senhor está entendendo? Segura assim que nem um pau o lápis, porque não acompanha. Porque o gostoso de ensinar o filho a crescer no conhecimento é que ele faz
parte do processo da aprendizagem de maneira ativa, não de maneira passiva, na chateação da voz da mãe. Sabe que eu estou indo certo no caminho que o senhor quer? Meu Deus, maravilhoso, maravilhoso, dona Marlene. Então, olha como é interessante. Aos 3 meses, vamos dizer assim, aos 9 meses, a criança, segundo alguns estudiosos, algumas teorias, a criança praticamente, podemos dizer assim, que ela toma conhecimento de um ser separado que ela é. É interessante porque, como eu fui criada pelos meus tios, quer dizer, é só uma, a minha tia é a irmã da minha mãe, e eu sou a primeira filha, eu fico pensando que os 9 meses eu sempre aprendi que é quando a criança fica mais apegada à mãe. Aos 9 meses, toda criança tem um apego maior à mãe. Dá a impressão que ela descobriu uma identidade separada da mãe. E foi nessa época que minha mãe me deu para minha tia. Então eu fico sempre pensando baseado nas experiências minhas. Eu não lembro disso. Mas eu fico pensando em algumas consequências e falo, mas que interessante, né? Como que é? Porque nós temos pressa, nós somos que nem os coelhos que querem correr, mas dizem que as tartarugas, que aliás faz parte do, vamos dizer assim, do elenco de deuses de algumas vamos dizer assim, mas assim, de algumas nações, como a Índia, como a China, as tartarugas, elas não andam devagar, elas andam sem pau, elas andam com pausa. Porque a gente anda correndo e para. Então é melhor ser com criança, como a tartaruga. A gente anda devagar, sem pausa. Não pode começar a ensinar uma coisa ontem e depois me ensinar depois de 2 meses. Não. Criança, é como a gente fala, se cria no colo. Criança, se fala no sussurro. Criança, a gente fala uma palavra gostosa e dá um beijinho. O beijinho é um chocolate do coração. Não é verdade? Lindo, né? É verdade. Beijinho é um chocolate no coração. Eu penso que é assim. Meu Deus, que coisa mais linda, dona Marlene. Porque adoça. Que coisa mais linda. Pois é, de onde será que vem tanta ideia, né, professor? Bom, meu Deus, que coisa mais linda. É verdade. Então acontece o seguinte, a gente tem que ir devagar. E quando a gente começa a fazer as coisas devagar, é como tecer uma colcha de renda muito bonita. E quanto mais você faz com carinho, parece que ela vai ficando mais bonita, até mais útil. E também, se o meu trabalho com uma criança for devagar, eu tenho a promessa que ela vai adquirir esses ensinamentos e ela vai poder andar com passo firme num terreno que é também firme. Então, até os 7 anos, nós temos que tomar muito cuidado com a meninada. Mas então vamos continuar depois que a menininha já tem 9 meses. Já. Acontece o seguinte, às 3 começa a cair o cabelinho, às 9 começa a andar. Como é que ela começa a andar? Você deve forçar a criança a andar? Não, a criança tem que mesmo gatinhar. Ela tem que gatinhar. Seu filho não tem que ser o mais importante, ele não tem que ser o que sabe mais as coisas, o mais esperto. Não. O esperto é que está na hora certa fazendo as coisas certas. Esse é o esperto. Esse é o atencioso. Correto? Então, vai indo, vai subindo. E depois eu aprendi, o senhor podia me dizer se é verdade, que a criança, quando ela começa a andar, o seu campo de ação aumenta. Né? Aumenta o campo de ação. E as suas experiências físicas são bem maiores. Daí aquela preocupação de estar pegando isso por na boca e tal. O que nós podemos é preparar um terreno limpo e deixar algumas coisas que não possam machucá-las e deixá-las fazer as coisas à vontade. Nunca interrompa um brinquedo de uma criança com uma voz alta. Porque a voz, é isso que eu queria explicar agora.
o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o coração desejoso de que o outro seja feliz, o que você faz? Você aconchega, você não vai ficar mimando, mas você vai falar com uma voz delicada, sabe por causa do quê? A criança, ela ainda não acostumou com as coisas ruins da vida. Ela não entende o significado das coisas. Então, quando eu falei para o senhor, que eu pergunto a uma pessoa, o que é o sentido da vida, por que ela não sabe explicar o que é o sentido da vida? Porque ela tem que lembrar que ela tem os olhos para olhar, quando os estímulos visuais fazer ela raciocinar o que ela está vendo, quando os ouvidos ouvirem os sons que ela está ouvindo, quando a boca sentir o sabor que ela está experimentando, quando o nariz sentir o cheiro que ela está sentindo, quando as mãos sentirem alguma coisa, forma um conjunto de informações, e esse conjunto de informações que estão no rosto, que todos os órgãos do sentido estão no rosto. Então, acontece, forma o quê? Uma visão global do que está acontecendo. E nessa visão global é que a gente pode, vamos dizer assim, começar a explicar. Eu me lembro que eu ia no restaurante com meu marido, ele me dava uns miminhos para mim. Então, ele me levava a comer numa cantina ali perto da Rua Augusta. Perto da Rua Augusta, que eu gostava muito dos italianos. E um dia eu fui lá e eu falei para o meu marido, ó, querido, eu não sei porque hoje não está igual. Não está igual, esse dia não está igual, parece que não está igual hoje. É tão gostoso o restaurante. Daí ele falou, preste atenção, o que não está igual? Olha, essa é uma maneira de falar. O que é isso? Não está contente? Não está comendo? Não, não tem nada disso. Você tem que ser esperto. Você tem que ficar na retranca, correto? Sim, você tem que ficar na retranca. Prudência. Tem que saber. Pensa mais um pouco. E daí, fica aí, descansa um pouco, come. E daí, voz calma. Daí eu percebi, sabe o que é? É que eu estava sentada numa mesa que eu nunca sentei, que dava do lado da cozinha com aquele tilintar de talheres sendo lavado que incomoda a gente, que você não pode imaginar. Então, o ato de pensar vem de utilizar todos os estímulos, colocar na mesa, e agora depois eu vou entrar em outras coisas muito importantes. E daí, então, você ensinar a pessoa a pensar. Não tenha pressa. Mesmo a tua esposa. E a tua esposa com você também. Com o senhor. Então, ela vai, não, vamos esperar um pouquinho. Porque nós não devemos ser apressados para dar nome a todas as coisas ruins que acontecem conosco. Por isso que eu vou entrar educando os filhos, falando sobre o que é pensar, o que é conhecer. Eu vou explicar tudo para a gente poder trabalhar com as crianças. Bom, então a criança já chegou, já andou, já vai começar a andar. Eu tinha um menino caçulinha, o último, e a irmã tinha um brinquedo que era uma boneca. Só que a boneca, ele tirava a cabeça da boneca e levava para ela. Ela era perto dele, né? Ela tinha 4 anos, ele tinha 1 ano e pouco. Então ele sempre levava a boneca. Mas outro dia, quando eu olhei no portão, ele estava para mim assim, com a cabecinha de um pintinho de um lado e o corpinho do pintinho do outro, os bracinhos cheios de sangue. Porque ele pensou, provavelmente, que da mesma maneira que a bonequinha ele podia grudar... Ele podia grudar, o pintinho ele também poderia. Tá vendo? Então, eles não distinguem as coisas. Minha tia falava que eu era muito levada. E a palavra levada dá a impressão que eu sou sem juízo. Não é. Eu tenho a impressão que eu era muito arteira, talvez. Assim. E daí ela me pôs na escola com 6 anos. E a minha professora falava 2 vezes 2, 3 vezes 4. Eu não entendi o que era vezes. Eu não entendi o que era essa palavra vezes. Eu tinha dificuldade, olha, até os 7 anos. Isso, não sei se está... Depois eu faço um resumo para o senhor do que eu estou contando essas coisas. Por que eu não entendia 2 vezes 3, 6, 5, 4? Eu não entendia. Pelo seguinte, eu não entendia o que era a palavra vezes. Quando eu fui professora na escola primária, eu falava, querida,
você vai lá buscar para mim uma folha? Você vai buscar 2 folhas? Você vai buscar 3 folhas? Porque eu sabia da minha dificuldade quando era criança. Porque vezes não estava ainda no que eu tinha aprendido. Uhum. E aquilo dificultava a minha aprendizagem. Uhum. E a gente sabe, por exemplo, segundo me ensinaram, que aos 7 anos, eu esqueci, doutor Leon, eu esqueci o nome dessa palavra. Sabe quando a gente está andando de carro e que a gente olha no retrovisor e consegue dirigir o carro por causa do retrovisor? Uhum. Somente aos 7 anos é que a criança consegue entender direitinho. Por exemplo, 2 vezes 3, 6, mas 3 vezes 2 também é 6. Porque ela sabe fazer ter uma palavra certa, que eu quero procurar achar de jeito nenhum no meu coração. Eu não sei que era reversibilidade, Uhum. que é a capacidade de reverter. Sim. Somente aos 7 anos que acontece. Que você é capaz de começar a reverter. Então não adianta querer fazer um Einstein do seu filho, que ele vai querer plantar batata e criar galinha. Porque depende da vocação dele. Deus vai dar para ele sustento. Uau, que lindo. O senhor concorda com isso? Sim, sim, Baixar sem dúvida. a bola. Sem dúvida. A capacidade de reverter a operação e enxergar somente, vamos dizer assim, sem fazer conta. Eu achava que fantástico. E estou passando, chegando aos 7, agora eu vou começar então a falar para eles, mas como é que você vai explicar o que é pensar? Porque agora eu contei só essas coisas, que é uma introdução. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos? 30, tá bom. Não, Meu Deus, se doutor... fosse 3, eu ia chorar, dona Marta. Eu quero. Viu? Doutor Jonatas, eu estava assim... Eu vou contar para o senhor, eu tenho até vontade de chorar. Eu tenho tanto gosto, doutor Jonatas, de ensinar as pessoas. Eu tenho tanto gosto de ser útil, de dizer, olha, abrir os olhos de alguém. Que bom, eu tenho prazer, porque parece que é Deus falando comigo. Faz isso, minha filha, faz isso para os outros, né? E como nós precisamos, dona Marlene, e como nós precisamos do seu conhecimento, né? Não, eu também, dos outros também, mas olha, por exemplo, assim, eu penso muito quando a palavra de Deus diz, não julgueis para não serem julgados. Porque nós somos muito assim, pesquisadores da intimidade das outras pessoas, dando sugestões que não são as verdadeiras. E para eu poder orar e ter o coração puro, eu tenho que me livrar dessa maldição do julgamento precipitado sobre alguma coisa que aconteceu. O senhor concorda comigo? Para eu ficar livre de males que virão para mim. É para mim que virão males. Então, porque o meu pensamento é errado. Então, veja bem, eu sei que você vê bem, mas assim, eu fiquei pensando assim, perguntei para uma amiga, o que é pensar para você? O que significa pensar? O senhor pode falar alguma coisa? Sim, esse é um tema que eu gosto muito de pensar sobre o pensar, que eu acho que esse é um dos problemas do nosso tempo, é que a gente não pensa sobre o que está pensando. É que a gente não pensa sobre o pensamento, né? E nós temos que treinar a nossa mente para pensar sobre o que a gente pensa, porque a nossa mente mente. Porque, como a senhora estava dizendo aí, né, a gente julga muito equivocadamente. A gente é cheio de pré-julgamentos, de preconceitos. Nossa, nós somos intragáveis, né? E aí, quando a gente não tem esse devido tempo de pensamento, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso, talvez não hoje, mas em outro momento, esse excesso de estímulo que a tecnologia produz em nós, ele inibe o pensamento. Ele é inimigo do pensamento.
Então, a tecnologia, ou o excesso de tecnologia, porque até um determinado ponto, como a gente está aqui hoje, ela pode ser útil, ela aproxima pessoas, mas o excesso de estímulo, o excesso de tecnologia, ele é inimigo do pensamento. Mas é. E a gente não tem tempo, porque pensar é uma tarefa que exige tempo, né? A gente precisa de ócio para pensar, a gente precisa dessa velocidade. Apesar do pensamento ser um processo tão ágil e rápido, ninguém pensa bem com pressa. Eu acho que a gente vive Tem gente que tem muito pensamento, apressada. mas não pensa. Exato. A gente tem muito pensamento, mas não pensa. Mas Exato, dona Marlene. O que eu queria falar é qual o sinônimo de pensar? Para mim, pensar é pesar. Pesar? É um atribuir peso a cada circunstância. Até a origem da palavra vem da mesma palavra no original latino, né? Mas me fala o que a senhora pensou. Pensar, o senhor não está errado, mas o senhor andou um pouquinho mais na frente. Então, por exemplo, assim, pensar, a palavra correta seria averiguar. Então, vamos fazer de conta. O senhor está no lugar, aconteceu um desastre ali, bateu um carro, machucou uma pessoa, soltou o pneu, a polícia veio, os vizinhos veio. Então, o que acontece? Eu estou numa situação que eu estou vendo as coisas. Agora, pensar é avaliar. Então, agora o senhor vai avaliar o que aconteceu. Aconteceu isto, aquilo. Então, nós temos um painel de coisas ruins que aconteceram. Nós estamos dando um peso para ela. Qual que nós vamos ajustar primeiro aqui, ajustar primeiro lá, ajustar primeiro lá. Muito bem. Então, esse é o pensar. Quando você averigua uma coisa, você tem que realmente escolher o que você vai arrumar em primeiro lugar. Então, se você tem um problema, você vai dissecar o problema, problemas com a esposa, problemas de dinheiro, problemas de amigos. Então, você vai dissecar, você não pode chegar e já dar a última palavra sem você conhecer nada. Então, averiguar é o ato de fazer uma avaliação do que aconteceu. Então, o seu menininho, nem seu menininho, o seu filho, a sua filha, machucou a perna, bateu lá, papapá. Você é isso, porque você é aquilo, porque você é descuidada, você faz não sei o que lá. Ao invés de averiguar o que foi, você caiu, você se machucou, falando. Com criança não se grita, com criança se fala. As crianças ficam assustadas. As crianças precisam de carinho na hora da aflição, porque elas são impotentes para reagir. Elas são impotentes para se defender. E hoje as crianças são massacradas, não só dentro de casa, como nas escolas, pelos apelidos, pelo bullying e por tudo. Nós estamos perdendo o juízo. A humanidade está perdendo o juízo. Bom, esse então é averiguar. Mas e daí? Como é que muito bom, dona Marlene. Muito bom. Tá bom? Tá. Então nós vamos averiguar já o que aconteceu. Mas Deus deu para nós, vamos dizer assim, um rastro de uma das suas maiores qualidades. Por exemplo, porque o cachorrinho não sabe que Deus existe, o gato não sabe, ninguém sabe que Deus existe. Esse eu vou deixar para um outro tema. E daí, nós sabemos, nós que somos criaturas, que nós temos a consciência que existe um ser superior a nós. Nós já conversamos isso. Que a lei da similaridade fala que quem é criado sente que tem um Criador. E se você fala para uma criança pequena, o papai do céu, ela crê piamente que Deus já deixou para nós um rastro de amor para você subir até Ele. Fala a verdade. As crianças aprendem a amar. As crianças aprendem a falar com amor, aprendem a amar com amor, aprendem a servir com amor. Tudo porque Deus deu para nós e para os nossos filhos a capacidade de
Conhecer. Então, se o primeiro é averiguar, a segunda etapa agora é conhecer. Cognoscere. O que é conhecer? Conhecer é entrar na intimidade das coisas. Da mesma maneira, eu tomo como. Que coisa linda, dona Maria. Mas se eu vou fazer assim, eu vou ficar muito vaidosa. Muito lindo, muito lindo. Então, acontece o seguinte. Eu falo isso com todo amor e respeito, que Adão conheceu a Eva, ele conheceu a Eva, ela ficou grávida. Adão entrou na intimidade de Eva. Então, ela engravidou. Então, conhecer é entrar na intimidade da situação. Estou conseguindo ser bem clara. Que profundo isso, dona Marlene. Mas é. Muito profundo. Então, entrar na intimidade da situação. É que eu não estava gostando de falar, mas eu me lembro disso quando o meu marido morreu. Eu entrei na intimidade. Eu entrei porque eu entrei no centro da minha situação. E o centro da minha situação me levou a tomar uma atitude. Então, graças a Deus, tomei a atitude correta de louvar a Deus. Então, acontece o seguinte. Olha como é interessante. Como é que você entra dentro de uma situação? Eu vou dar um exemplo muito prático. O senhor imagina uma daquelas fábricas fantásticas brasileiras de qualquer lugar que trabalham ininterruptamente num determinado produto e essas máquinas, elas são tão grandes que ela pode ocupar, vamos dizer assim, um apartamento do senhor, vamos dizer assim, muito mais, com máquinas que se entrelaçam, uma é sujeita a outra joga não sei na outra, a outra passa um líquido, sei lá, na outra para fazer um doce, outra passa não sei lá. Elas trabalham integradamente. E elas estão numa fábrica. E daí acontece, não sei se eu comentei com o senhor, que um dia essa máquina, ela fica, como é que chama, gente? Como? Cravo. Obrigado. É bom ter uma pessoa aqui. Cravo. Então, ninguém consegue resolver o caso da máquina, a máquina fica parada. Ele não pode resolver a situação. Mas chega a bênção de uma pessoa que já trabalhou um dia na fábrica e soube do caso lá, do patrão, falou, olha, deixa comigo, eu vou ficar esta noite aqui, encostada nesta máquina. Como eu já trabalhei com ela há algum tempo, eu posso ficar esta noite, vejo onde é que ela está estragada e aviso vocês amanhã. Eu já contei esse caso para o senhor? Não, para mim não. Então, daí, o que ele faz? Todo mundo foi embora, ele encosta na máquina, dá uns cochilos, tá assim, e a máquina, furando. Mais ou menos lá, que ele já estava lá já por 1h, 2h da manhã, ele está lá escutando, porque ele está acostumado com barulho, de repente faz aquele barulho, a máquina para. O que acontece? Ele entra dentro do ambiente da máquina, porque a máquina ela é grande e ele, o rapaz, não é tão alto também. E ele tem que subir. Ele sobe no negócio lá, ele abre uma porta, não sei do quê, mexe lá e tem um lugarzinho pequeno que tem um tubinho que tem uma ligação não sei com onde. Como ele já trabalhou com a máquina e ele conhece os defeitos, as coisas da máquina, a intimidade da máquina, ele conserta. E a máquina, livre, leve, solta, continua trabalhando. Então, nós não podemos julgar ninguém, pastor. Porque ninguém está por dentro da vida de ninguém. Só Deus. E isso a gente vai ensinar para as crianças. Não fale, porque nós não sabemos como que é. Só Deus sabe. Então, para você ensinar uma criança a pensar, averiguar. Primeiro você. Não, primeiro você averigua. Primeiro você pensa. Não, primeiro você quer resolver um problema. Né? Você está querendo resolver um problema. Então você vai averiguar. Do averiguar, você precisa conhecer. Conhecer a intimidade. Quando você conhece, você entende.
É. Uau. Agora que eu sei por que aconteceu isso. Eu não entendia por quê. Porque eu não tinha usado o raciocínio para tirar o erro. Por isso que nesse ponto, pastor, com todo respeito, eu desisti um pouquinho da psicologia, porque somos nós que temos que ver o que nós temos dentro. É que nem como eu li hoje, que eu não estava lendo a Bíblia. Quando você for orar, perdoa o teu irmão. Termina a oração perdoando o teu irmão. Olha que coisa. Você viu? Se você fizer isso do dia, acabou as vezes. Então, primeiro, verificar, conhecer, entender. Tudo bem, entendeu. Mas, independente disso, nós temos só poucos minutos, o Senhor vai encontrar, nós vamos encontrar, tipo de uma, não é parede, ou um aviso, ou um parede de tule, sei lá, ainda para resolver as coisas. Porque quando vamos falar de novo, nós vamos averiguar, nós vamos, o quê? A segunda parte? Que a gente vai conhecer. E depois entender. Daí você pode fazer o diagnóstico. Uau, que lindo, dona Marlene. Isso é um processo que a gente aprende na medicina. É um processo cognitivo, é um processo de raciocínio clínico. Que é justamente esse processo todo bom médico, antes de ter uma hipótese diagnóstica, antes de fazer um diagnóstico, ele precisa de uma investigação, de uma verificação, de uma averiguação. Ele precisa conhecer a intimidade daquela pessoa para aí poder entender. Eu gosto até de dizer, dona Marlene, até o ano passado, durante acho que 8 anos da minha vida, eu dei aula para estudantes de medicina, né, na faculdade de medicina. Esse ano que eu dei uma pausa nessa jornada para entrar em outro caminho, e eu costumava dizer para os meus alunos que atender é entender. Quando você vai atender uma pessoa, você não vai dar um diagnóstico, você vai entender alguém. E você só é capaz de entender alguém quando você passa por esse processo de averiguação, de verificação, de curiosidade. Curiosidade é estar aberto, né? Então, um bom médico, ele tem que estar aberto não a entregar para um paciente, mas a receber daquele paciente antes de qualquer tipo de entrega. Eu preciso agora abrir o meu coração para verificar, para conhecer, para aí poder entender. E sabe que eu ouvi uma frase alguns dias atrás, que eu acho que casa muito com isso que a senhora está dizendo, dona Marlene? Eu achei linda essa frase, que diz que se a gente olhasse para as pessoas mais a partir do que elas sentem, do que a partir do que elas fazem, nós seríamos muito mais felizes. Muito mais felizes, porque por vezes, e é esse processo de verificar, de conhecer a intimidade, de tentar me colocar no lugar, de ser compassivo. Porque eu penso que se tem algo que antecedia todos os movimentos de Jesus... Pode falar, Ana Marlene, pode falar. Não, só uma coisinha, não, pode deixar. E daí? Não. Então, como o senhor falou... Pode falar, pode falar. Não, o senhor falou assim que a gente, ao invés de ver o que ela está passando, como é que o senhor falou? Que a gente tem que ver o que ela está passando por dentro. Se a gente olhar, ao invés do que ela faz, o que ela sente, a gente vai conseguir ser muito mais amoroso e muito mais efetivo paciente, no pensamento. Mais efetivo. E tem mais uma outra coisa que eu estava falando, que nós estamos com 7 minutos para terminar, é que acima de tudo ainda... Pois é, pastor. Mas ele falou que tem que ser 1 hora, né? Outra coisa, meu amado. O mais importante ainda é que atrás de tudo nós temos ainda, não é uma barreira, mas um ensinamento, porque Deus, Ele está lá atrás, mas Ele está resolvendo
a nossa situação. Ele vai me ajudar a dar resposta. Talvez ela demore um dia, 5 dias, 10 dias, um ano, mas a resposta está com ele. Então, eu, como cristã, eu me submeto ao que ele quer, porque ele é o amor da minha vida, ele é o meu rei, o meu Senhor, ele que me sustenta, ele que me levanta, ele que mora comigo. Como é que eu vou desprezar esse ser que mora comigo, me criou, que me deu tanta coisa boa? Então é nisso que nós devemos pensar, esses 4 itens, e que Deus, no final, o diagnóstico já foi dado, mas quem vai resolver se ele vai ser efetivado como deve ser é Deus. É com isso que eu tenho que dizer até logo para vocês. Tem que dizer já tchau. Não diz até logo, não, ainda dá tempo. Vamos falar Mas ele falou que é 1 hora. É 1 hora só. Tem mais uns 9 minutinhos ainda, não tem? Pergunta aí se não dá para gente ficar mais uns 9 minutos. 10 minutinhos. Ah, você falou 9? Ah, bom. Então, o senhor veja que interessante. O que Deus faz para nós é nos ensinar a descansar o coração, ver tudo que tem que fazer e dizer, Senhor, toma conta agora, por favor, me dá a resposta. Dona Marlene, a senhora falou uma coisa tão interessante. Algum tempo atrás eu estava estudando sobre as redes neurais do nosso cérebro, como o nosso cérebro trabalha. E eu estava lendo que existem 2 redes neurais. É como se fossem 2 modos de funcionamento do cérebro. Um que obtém a informação, que é a rede neural padrão, que é acionada enquanto a gente está ativo aqui, com pensamento. Mas existe uma segunda rede neural que é acionada quando a gente não está ativo, mas é acionada no descanso. É a rede neural do modo descanso. Então, são 2 redes. Uma rede padrão, ativa, e outra rede descanso. É uma rede que é acionada quando eu não estou em uma atividade de estímulo, mas é a hora que eu descanso meu coração. É a hora que a gente senta com a criança, pega ela no colo, é a hora que a gente está agora brincando, é a hora que a gente está dormindo, é a hora que a gente está ali preparado para dormir, numa história noturna, antes da criança dormir, naquela oração. Essa hora é a hora do descanso. É a hora que a rede neural de descanso acontece. E sabe que dentro desse processo de aprendizado, e a gente está falando de educar os filhos a pensar, essa primeira rede neural, ela é a que adquire informação. Mas essa segunda rede neural, essa do descanso, que conecta a informação. E o que é uma ideia? O que é um pensar de fato? É uma conexão de 2 pensamentos. Quando um pensamento encontra o outro. E é justamente quando a gente está desacelerado, sem pressa, é quando a gente está nesse momento do descanso, que as informações se transformam em ideias e que a gente consegue, de fato, entender as coisas. E eu estava lendo esses dias, Dona Marlene, aquele texto em que Jacó ele se reconcilia com Esaú, e Esaú fala, vamos voltar agora para Seir, vamos junto comigo. E aí Jacó fala assim, não, eu não posso ir hoje, porque se eu for agora, as crianças estão cansadas. Estão cansadas. E elas não vão conseguir acompanhar. E se eu perder as crianças ou os animais, as crias, os animais mais novos, eu perco todo o rebanho. E eu achei aquilo tão lindo, porque eu entendi ali que nós precisamos andar na velocidade das crianças. Que nós não podemos fazer as crianças andarem na nossa velocidade, mas a gente é quem tem que andar na velocidade das crianças. E a gente não há dúvida. Exato. E a gente está perdendo hoje a capacidade de meditar. A gente não medita mais, porque a gente está o tempo todo com uma tela na frente da nossa cara que impede a gente de pensar. Então, hoje a gente vive aquele fenômeno das crianças, pela primeira vez na história, terem um QI inferior ao dos pais. É a primeira vez na história da humanidade que as crianças estão emburrecendo, porque elas estão perdendo essa capacidade de meditar, de descansar, de refletir, de pensar sem um estímulo que gera estresse. Né? As crianças estão estressadas de tanto estressadas.
Você sabe. E uma coisa interessante, além de falar assim, ensinar a pensar, é também dar valor nas pequenas coisas. Por isso que a criança tem que ser criada no colo. Eu só não poderia fazer outra oportunidade, vou pedir para o senhor, parte 2, educando meus filhos a pensar, parte 2. Eu vou até a parte 365, se a senhora quiser. Quantas partes a senhora quiser, eu fico aqui, dona Marlene. Minha vontade é não falar nada, é só ficar ouvindo, aprendendo com a senhora. Tendo o privilégio de sentar nessa escola aqui com a senhora. Pois é, muito obrigada, muito obrigada. Então, você não pode, porque assim tem agora como você vai ensinar o caminho dela prestar atenção. Vamos, o dia que a senhora quiser fazer, eu faço. Então, vamos fazer assim, pelo menos até o mês que vem, a gente, final do mês que vem, desse mês, né? Ou começo do mês que vem, para não perder, porque tem muita coisa, porque ensinei pouquíssima coisa. Vamos sim. Tá bom? Sim, com o maior prazer. O senhor abençoe o senhor, olha, uma delícia. Eu espero conhecer o senhor e a sua esposa também. Eu encontrei a sua neta, que é psicóloga, alguns dias atrás, num evento aqui em Bragança que eu fiz. E aí ela me falou, olha, eu queria muito trazer minha avó para o evento, mas ela não estava muito bem. Eu falei, meu Deus, se a dona Marlene entra no ambiente que eu estou para dar uma palestra, se a dona Marlene senta ali, eu acho que eu tenho um troço. Eu ia ficar tão emocionado de ver a senhora ali. Ia parar tudo para dar um abraço para a senhora. Obrigado. Isso eu vou aceitar. Se vou aceitar. Eu vou aceitar. Um abraço, eu vou aceitar. Eu fico só vendo as meninas que vão na sua casa aí para sentar, tomar café e aprender com a senhora. E eu fico pensando, quando será que a dona Marlene vai fazer um grupo de meninos? Uai, mas por que não podemos fazer? Um grupo de homens que pode sentar lá também, porque eu tô doido para ir aí tomar um café com a senhora também. Olha uma coisa, agora não tem seu telefone, não sei onde o senhor mora. Como é que eu vou me comunicar? Pertinho da senhora. Eu vou passar para os meninos aí, para a Milena, para o pessoal. Mas me avisa, porque de repente eu estou em desordem na minha casa, eu tenho vergonha. Não, a gente combina direitinho. Tá bom, então obrigada, Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Eu estou em Bragança também, eu estou morando em Bragança agora, eu mudei para cá. Eu sei, mas eu não sei onde o senhor mora, mas muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos combinar, viu? Eu não vou perder essa oportunidade, não. Tá bom, muito obrigada, pastor. Pastor. Obrigada, senhora. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe. Eu fiquei titico, porque vai chegar. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Obrigado pela honra de passar esse tempo aprendendo com a senhora. É um privilégio muito grande, viu?